quanta coisa inútil você não sabe. Interessante, porque é gostoso quando a gente sabe aquilo que a gente ainda não sabe, a gente começa a saber aquilo que precisa, e às vezes a gente não precisa saber todas as coisas, porque nem tudo está conectado àquilo que é o nosso projeto de vida, desde que você tenha um projeto de vida. Porque se você não tiver, a gente desaba dentro daquilo que escreveu um dia um estupendo, um maravilhoso, né, professor de matemática do século XIX, um britânico que muita gente aqui conhece, chamado Charles Dodson. Charles Dodson aqui, todo mundo deve conhecê-lo pelo nome de Lewis Carroll, que é o pseudônimo que ele adotou para escrever livros de filosofia sob a capa de serem infantis. Alice no País das Maravilhas é um livro de filosofia de ponta a ponta. Aliás, ele inspirou o primeiro Matrix, que é o único que faz sentido. Se vocês se lembram do Matrix, ele se inicia como? Se inicia Alice. Alice está brincando no jardim, vê um coelho branco, corre atrás dele, cai num buraco, e cai num mundo onde nada parece fazer sentido, isto é, o nosso. E ela está ali perdida. O coelho, estou atrasado, estou atrasado. A rainha, que manda cortar a cabeça toda hora, corta-lhe a cabeça. E uma hora Alice está ao lado da rainha numa execução, e ela diz, mas por que ela está sendo, por que essa pessoa está sendo executada? Ela disse, não sei. Falei, como? É que hoje é a execução, amanhã vai ser o julgamento, depois da manhã é o crime. Ela disse, isso não faz sentido. Ela disse, aqui faz. Olha só, Lewis Carroll, um professor de lógica e matemática, que foi capaz de construir coisas, mas que nos alertou para algo que todo mundo aqui um dia leu, Lewis Carroll, ou assistiu os desenhos ou filmes, se lembra, que é a maior personagem que você e eu temos que conversar com os nossos filhos e netos. Meus 4 netos, eu gosto de lembrar que eu vou falar com eles sobre isso um dia, que é a personagem mais genial para pensar a vida, as gerações em ebulição, que é o gato. O gato, aquele gato que fica lá em cima, né, que tá sempre, só aparece o sorriso dele, às vezes só o rabo. Vocês se lembram que uma hora ali está perdida naquele lugar, não sabe onde está? O Matrix se inicia exatamente com isso. O Keanu Reeves, a personagem que ele faz chamada Neo, né, o novo, né, em latim, o Neo, ele está parado diante de um computador e começa a piscar a tela, Follow the White Rabbit. Naquela hora toca a campainha, ele vai abrir, tem um grupo de pessoas, entre elas uma mulher com um coelho branco tatuado. E aí tudo começa e vai na direção de uma grande pergunta, quer dizer, qual vida você quer? Aquela vida que é ilusória, que é dissimulada, que é apenas mera representação, ou você quer uma vida consciente, deliberada, em que você não é servil, não é robótico, não é alguém que perdeu sua autonomia ou liberdade. E é claro que o gato lá, uma hora ali está perdida, e ela vê o gato no alto da árvore e fala assim, o senhor pode me ajudar? E o gato, com aquele jeito tranquilo, ele diz, claro. Ela falou, para onde vai essa estrada? O gato fez a grande pergunta da vida, que é, para onde você quer ir? E ela falou, eu não sei, eu estou perdida. Ele disse, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Portanto, a grande reflexão a ser feita é, para onde a gente quer ir? Com as nossas opções, nossas escolhas, numa vida que até pode ser curta, né, mas não precisa ser pequena de maneira alguma. E aí, quando a gente imagina grandes cientistas como Darwin, aliás, muita gente ensina às gerações mais jovens algo muito perigoso, diz, como disse o Darwin, a sobrevivência do mais forte. Você não vai encontrar isso desse modo na obra de Darwin. A origem das espécies está escrito, na forte luta pela vida, a sobrevivência do mais apto. O que é muito diferente. Na forte luta pela vida, a sobrevivência do mais apto, isto é, daquele ou daquela que tiver flexibilidade no campo do conhecimento, da formação, na parte de graduação, um currículo que seja mais flexível, que não seja fechado numa única direção. Que a gente não esqueça que nos tempos que nós estamos vivendo, ainda bem, não há uma correlação imediata entre carreira e graduação. Para vários de nós, carreira e graduação era uma correlação obrigatória.
Se você faz economia, você vai ser economista. Se você faz engenharia, vai ser engenheiro. Nós temos hoje uma abertura de possibilidades no mundo do trabalho que permite que alguém que faça economia possa depois estar numa atividade de consultoria, ou abrir, né, um restaurante, ou estar numa atividade de convivência na mídia. E eu sou da área de filosofia. Vocês imaginem o número de atividades que eu tenho. Além de professor e escritor, eu também sou comentarista de rádio, de televisão, faço consultoria, né, eventualmente sou capaz, né, até de opinar sobre coisas que eu não entendo, né? O que é um valor alto. Ai, que coisa boa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos, de maneira alguma, num mundo onde as coisas estão em ebulição, em grande alteração, admitir uma crença perigosa de que a nova geração pronta nasceu e que ela se contenta, e nós também, em ser atingida por algo que eu lembrava antes, que é a síndrome do possível. Sempre você tem numa sala de aula, como você tem na família, no trabalho, na igreja, sempre tem alguém que é arrogante. Sempre tem gente que tudo ela sabe, tudo ela já viu, tudo ela assistiu. Você fala de um filme, ela já assistiu. Você fala de um restaurante, ela já foi. Você menciona uma cidade, ela já visitou. Nunca ela abre a cabeça para dizer que não sabe. E várias vezes ela não foi, não fez, não foi ao restaurante. Porque se eu estou numa cidade nova, parênteses dentro do parênteses, pergunta quem está me levando nela. Você já veio aqui? Se eu nunca vi e disser que já vim, é claro que a pessoa na hora para. Mas se eu disser não, nunca estive, ela começa, aqui é tal lugar, aqui é essa coisa, aqui... Claro. Uma das coisas boas é a admissão daquilo que desconhece. Evidentemente que uma das palavras mais inteligentes que existe é não sei. Aliás, vou te contar uma coisa que é muito importante para a educação continuada. Quando você algo não souber, diga não sei. Aliás, você não pode simular que sabe, porque isso é tonto. Claro. Auto-engano é uma coisa perigosa. Evidente que você não pode dizer não sei para todas as coisas, mas há circunstâncias que isso tem de ser dito. Você não pode dizer não sei para o teu chefe, cadê o relatório? Não sei. Isso é sinal de insanidade. Estou falando de outra coisa. É quando você algo não sabe e não era obrigada ou obrigado a saber, você diz não sei. Porque se eu pergunto aqui agora, qual é o nome que se dá a alguém que está com a cabeça na nuvem? Se as pessoas silenciam, ou eu pergunto assim, vocês sabem? Aí todo mundo faz assim, eu não digo. E nós vamos continuar sem saber. Mas quando as pessoas dizem eu não sei, evidentemente que aí eu digo, olha, nefilibata, a palavra significa aquele, né, que está ligado às nuvens, etc. Ótimo! Se eu, Cortella, supusesse, pode deixar, eu tenho doutorado em educação, pode deixar, eu sou professor titular, imagina... Eu dissesse a frase mais perigosa que alguém pode dizer, que é, pode deixar, eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu faço em vários momentos, mas eu não sei tudo que é preciso fazer para que eu continue fazendo de um modo que importe. Nesse sentido, vale pensar numa pessoa que também nasceu no mês de dezembro. Porque se eu citei Câmara Cascudo, que nasceu no dia 30 de dezembro, né, de 1898, citei Manuel de Barros, de 19 de dezembro, né, de 1916, eu tenho que citar uma das maiores escritoras brasileiras, nascida na Ucrânia, que é Clarice Lispector. Clarice Lispector, que nasceu no dia 10 de dezembro de 1920. Clarice Lispector, nascida na Ucrânia, e que infelizmente faleceu jovem, né, no dia 9 de dezembro de 1977, um dia antes do aniversário dela. Mas uma mulher que deixou uma obra vastíssima, importante demais. Essa mulher, Clarice Lispector, escreveu um dia uma frase para você e eu meditarmos. Ela escreveu: aquilo que eu desconheço é minha melhor parte. Aquilo que eu desconheço é minha melhor parte. Dizendo de outro modo, o melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei.
O melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei, porque é aquilo que eu já sei. Importa, mas é repetição. Aquilo que eu ainda não sei me renova, me recria, me refaz, me revitaliza. A ciência avança em larga escala naquilo que ela desconhece. Aquilo que ela conhece importa, porque garante, né, o saber e a técnica deste momento. Uma das melhores coisas é lembrar essa expressão de Clarice Lispector: aquilo que eu desconheço é a minha melhor parte. Por quê? Porque aquilo que ainda não sei, e que poderei saber se for buscar, se for procurar, se for atrás, claro, vai me dar a capacidade de afastar a obsolescência. Nós podemos sim ser obsoletas e obsoletos. Em algumas situações, não. Eu uso barba há 44 anos. Estou na moda outra vez. Eu não tirei a barba nesses 44 anos. Se eu ficasse sentado nesses 44 anos, a moda foi passando por mim até voltar. Você já imaginou? Uma das coisas que a gente gostava quando era mais jovem era tentar, dada a dificuldade de obtenção por meios completamente legais de algumas bebidas alcoólicas, era a gente tentar fazer em casa. E a gente procurava fazer algo, né, quando eu tinha 17, 18 anos, já em São Paulo, que era cerveja feita em casa, que era um ilícito. Hoje é parte da moda, cerveja artesanal. Aliás, ela é vendida com essa qualificação e com uma grande desvantagem para quem aprecia, né, não é o meu caso no cotidiano, é cara. Já imaginou? Você diz, ué, isso conosco? Muito. Há vários sinais à nossa volta que persistem, né, no seu tempo, e coisas que a gente não conhecia. Aquilo que eu desconheço, a minha melhor parte, significa a nossa possibilidade e a nossa necessidade de recriarmos. E de eu me recriar. Entre os livros que se menciona, vez ou outra, da minha autoria, há um deles que eu gosto muito do título, que é Não Nascemos Prontos. Não Nascemos Prontos. Eu tenho 3 livros que se iniciam com a palavra não. Não é não de negação, é não de advertência. Um é Não Espere pelo Epitáfio, outro é Não Se Desespere, e esse outro é Não Nascemos Prontos. Aliás, porque esse livro é contra uma ideia que circula em muitos lugares, né, que diz que uma pessoa, quanto mais ela vive, mais velha ela fica. Isso não é verdade. Para que uma pessoa, quanto mais vivesse, mais velha ficasse, teria de ter nascido pronta e ir se gastando. Isso não acontece com gente, acontece com fogão, sapato, geladeira, carro. Isso é que nasce pronta e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Eu, Cortella, em 2021, sou a minha mais nova edição. Evidentemente que eu não sou inédito, mas eu não sou idêntico. Eu não sou exatamente como era, mas não sou completamente diferente, né, daquilo que já fui. E por que eu indico essa condição para nós não esquecermos? Porque quando nós abrimos, né, um tempo em que se pensa sobre a educação, eu sou professor há 47 anos. Isso significa que eu atuo na formação de pessoas e tenho uma nítida ideia de que eu preciso atuar sempre na minha formação. Afinal, nós não nascemos prontos e não ficamos prontas e prontos. Você diria, ora, e isso conosco? Ora, 2020 e 2021 são tempos em que nós estamos vivendo aquilo que a gente chama de um tranco. Nós tomamos um tranco em vários lugares. Tivemos de nos habituar a fazer as coisas de outro modo, a entender de outra maneira, a proceder de formas que não conhecíamos ainda. Aliás, no mês de março de 2012, morreu, né, no Rio de Janeiro, um dos grandes pensadores da arte no Brasil, grande tradutor, cartunista, escritor, que é Milor Fernandes. Milor Fernandes diz uma frase muito aplicável a esse momento, vale para você, vale para mim. Milor dizia, se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Afinal, esses são, sim,
tempos de dúvida. A dúvida não é negativa, ela só é negativa quando ela é uma dúvida que não seja metódica, estruturada, refletida. Quando nós pegamos todo o pensamento de René Descartes, o meu primeiro livro, eu tenho 46 livros publicados, mas o primeiro livro foi sobre o filósofo Descartes, filósofo francês que muitos estudaram na filosofia, outras pessoas estudaram no campo da matemática, né? Quem é que não estudou em algum momento na educação básica produto cartesiano? Né? Descartes, alguém que estudou num colégio jesuíta, né, na França, chamado La Flèche, alguém que passou por uma formação muito densa no campo das ciências humanas e das ciências naquilo que se chamava, né, de naturais, mais diretamente. E Descartes é o grande pensador no mundo moderno, isto é, né, do século XVII para cá, mais diretamente, ele é o grande pensador da dúvida metódica. A dúvida metódica, que não é a dúvida pela dúvida, não é a dúvida pela insolência, é a dúvida como forma de fundamentar certezas. É a dúvida como maneira de entender que o fato de eu pensar algo não significa que aquilo esteja, só porque eu penso, esteja correto, e também o contrário nessa direção.